Artigo 122. Sem prejuízo do disposto no artigo 120, as coisas apreendidas serão alienadas nos termos do disposto no artigo 133 deste Código. Artigo 124-A. Na hipótese de decretação de perdimento de obras de arte ou de outros bens de relevante valor cultural ou artístico, se o crime não tiver vítima determinada, poderá haver destinação dos bens a museus públicos. Artigo 133. Transitada em julgada a sentença condenatória, o juiz de ofício ou a requerimento do interessado ou do Ministério Público determinará a avaliação e a venda dos bens em leilão público cujo perdimento tenha sido decretado. Parágrafo 1º. Do dinheiro apurado será recolhido aos cofres públicos o que não couber ao lesado ou a terceiro de boa-fé. Parágrafo 2º. O valor apurado deverá ser recolhido ao Fundo Penitenciário Nacional, exceto se houver previsão diversa em lei especial. Artigo 133-A. O juiz poderá autorizar, constatado o interesse público, a utilização de bem sequestrado, apreendido ou sujeito a qualquer medida assecuratória pelos órgãos de segurança pública, previstos no artigo 144 da Constituição Federal, do sistema prisional, do sistema socioeducativo, da Força Nacional de Segurança Pública e do Instituto Geral de Perícia, para o desempenho de suas atividades. Parágrafo 1º. O órgão de segurança pública, participante das ações de investigação ou repressão da infração penal que ensejou a constrição do bem, terá prioridade na sua utilização. Parágrafo 2º. Fora das hipóteses anteriores, demonstrado o interesse público, o juiz poderá autorizar o uso do bem pelos demais órgãos públicos. Parágrafo 3º. Se o bem a que se refere o caput deste artigo for veículo, embarcação ou aeronave, o juiz ordenará à autoridade de trânsito ou ao órgão de registro e controle a expedição de certificado provisório de registro e licenciamento em favor do órgão público beneficiário, o qual estará isento do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores à disponibilização do bem para a sua utilização, que deverão ser cobrados de seu responsável. Parágrafo 4º. Transitada em julgado a sentença penal condenatória, com a decretação de perdimento dos bens, ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boa-fé, o juiz poderá determinar a transferência definitiva da propriedade ao órgão público beneficiário, a qual foi custodiado o bem. Artigo 157. Parágrafo 5º. O juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acórdão. Capítulo 2 do exame de corpo de delito, da cadeia de custódia e das perícias em geral. Artigo 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Parágrafo 1º. O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local do crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio. Parágrafo 2º. O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção de prova pericial fica responsável por sua preservação. Parágrafo 3º. Vestígio é todo objeto ou material bruto
visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal. Artigo 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas. Inciso 1. Reconhecimento, ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial. Inciso 2. Isolamento, ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime. Inciso 3. Fixação, descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croquis, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial, produzido pelo perito responsável pelo atendimento. Inciso 4. Coleta, ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas características e natureza. Inciso 5. Acondicionamento, procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada de acordo com suas características físicas, químicas, biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento. Inciso 6. Transporte, ato de transferir o vestígio de um local para outro, utilizando as condições adequadas, embalagens, veículos, temperatura, entre outras, de modo a garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse. Inciso 7. Recebimento, ato formal de transferência da posse do vestígio, que se deve ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo de vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem recebeu. Inciso 8. Processamento, exame pericial em si, manipulação do vestígio, de acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito. Inciso 9. Armazenamento, procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do material a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou transportado com vinculação ao número do laudo correspondente. Inciso 9. Inciso 10. Descarte, procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial. Artigo 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares. Parágrafo 1º. Todos os vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados como descrito nesta lei, ficando o órgão central de perícia oficial de natureza criminal responsável por detalhar a forma de seu cumprimento. Parágrafo 2º. É proibida a entrada em locais isolados, bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime, antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua realização. Artigo 158-D. O recipiente para condicionamento do vestígio
será determinado pela natureza do material. Parágrafo 1º. Todos os recipientes deverão ser selados com lacres com numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte. Parágrafo 2º. O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de informações sobre o seu conteúdo. Parágrafo 3º. O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e motivadamente por pessoa autorizada. Parágrafo 4º. Após cada rompimento de lacre, deve-se fazer constar na ficha de acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado. Parágrafo 5º. O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.